Lula se reúne com presidentes da Câmara e do Senado para tentar avançar com a PEC. E é avisado que texto enfrenta resistência nas duas casas. A apuração é da Larissa Rodrigues. Exclusivo. O Caio Junqueira apurou que articuladores de Bolsonaro estão vinculando, nesse momento, o acerto final da PEC da transição, se também tiver dinheiro para ajustar as contas do atual governo. Todos os detalhes daqui a pouco. Grupos da transição entregam primeiros relatórios com alertas para problemas orçamentários e pedidos de revogação de decretos. Partido de Bolsonaro recorre de multa milionária por questionamentos sem base sobre o processo eleitoral. As chuvas deixam mortos e desaparecidos no Nordeste e no Sul do nosso país. Copa do Mundo, Messi perde pênalti, mas a Argentina ganha e se classifica, sim, para as oitavas de final. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Estamos ao vivo na TV, no YouTube e no Prime Video. Gente, correndo contra o tempo para aprovar a PEC da transição, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com os presidentes da Câmara e do Senado. O Nolan Roberto acompanhou tudo e tem os detalhes para a gente. Oi, Nolan, boa noite, bem-vindo, conta. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da CNN. Mona Lisa, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, cotatíssimo para ser o próximo ministro da Fazenda. Ele conversou com a gente sobre essas reuniões, ele participou de parte dessas reuniões e outra parte ficaram apenas Lula e os presidentes da Câmara, primeiro sozinho e depois o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com o Fernando Haddad, essas reuniões foram produtivas. Haddad disse também que a PEC do estouro servirá para que o governo possa ganhar tempo para o ano que vem conseguir, de repente, fazer uma reforma tributária. Sobre Arthur Lira, não há tantas informações, além dessas do Haddad. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, a Larissa Rodrigues apurou o que foi conversado ali com o Arthur Lira. Agora, sobre Rodrigo Pacheco, ele mesmo conversou com a nossa repórter Carol Rossito, lá no Senado Federal, depois que participou dessa reunião com o Lula. Ele também disse que foi produtivo e uma apuração da nossa Luciana Amaral trouxe mais cedo que o PSD deve apoiar, então, a partir de agora, oficialmente, essa PEC do estouro. O PSD só quer saber mais, Mona Lisa, o que vai ser feito, de que maneira que vão ser distribuídos esses quase 200 bilhões de reais acima do teto de gastos. Quarta-feira, 30 de novembro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Lula se encontra com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, em busca de apoio à aprovação da PEC da transição, que quer garantir o Bolsa Família de R$ 600 no ano que vem. Parecer inicial do orçamento de 2023, aprovado em comissão do Congresso, dá a possibilidade de novas despesas sobre pautas que ainda estão em tramitação no Legislativo. Taxa de desemprego atinge o menor patamar em 8 anos, impulsionada pela alta no mercado informal. Suposto esquema de desvio de medicamentos impacta mais de 10 mil crianças da terra Yanomami. Desmatamento na Amazônia cai 11% em um ano, mas cresce quase 60% nos 4 anos do governo Jair Bolsonaro. Olá, boa noite. Estão comigo hoje aqui na bancada o jornalista e apresentador do Provoca, Marcelo Taz, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Pondé. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Taz. Boa noite a todos. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje pela segunda vez neste mês com os presidentes da Câmara e do Senado. Lula tenta costurar apoio suficiente para garantir a aprovação da PEC da transição. O tema principal das reuniões de Lula com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, foi a aprovação da PEC da transição. Nesta quarta-feira, a consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados afirmou em nota técnica que a proposta de emenda constitucional em discussão
pode aumentar despesas e afrouxar o teto de gastos sem identificar de onde vem o dinheiro. O texto exclui do teto de gastos os R$ 600 do Bolsa Família, mais R$ 150 por filho menor de 6 anos de idade, o que representa 175 bilhões de reais. Outros 23 bilhões seriam usados para projetos socioambientais, de universidades públicas e institutos federais, além do Farmácia Popular. Independentemente de onde vêm os recursos, o presidente da Câmara quer que o prazo de validade da PEC seja de 2 anos e, assim, coincidir com o provável novo mandato dele. Os pingos nos is. Jovem Pan. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Muita notícia, muita informação e os debates e as análises que você está acostumado a acompanhar aqui na tela da Jovem Pan News. Eu agradeço demais por sua companhia. Todo o time de analistas daqui a pouco discorrendo sobre os temas mais importantes do dia. Para começar, você que nos acompanha aqui no YouTube, eu já peço que você prestigie e mande o link para os seus amigos. Curta esse vídeo e tem a primeira notícia, porque durante entrevista na noite desta terça-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, voltou a comentar o episódio ocorrido em Nova York, quando rebateu questionamentos feitos por um brasileiro. O magistrado diz não ter se arrependido de ter dito ao homem, eu vou abrir aspas, perdeu mané, não a mola, fecho aspas, mas lamentou o episódio. Barroso ainda reclamou de virar notícia em rede nacional, dizendo ser uma pessoa zen, espiritualizada e que medita todos os dias. Ainda na entrevista, o ministro disse que o STF é alvo de muita incompreensão no Brasil e afirmou que a corte salvou dezenas de milhares de vidas na pandemia e defendeu a democracia. Para começar o nosso giro de análise e o nosso giro de opinião, José Maria Trindade. Betano. Deposite e ganhe um bônus de até R$300. Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. As oitavas de final têm mais 4 seleções. No grupo D, a França perde para a Tunísia, mas já estava classificada. E a Austrália segue na Copa, depois da vitória sobre a Dinamarca. No grupo C, a Argentina garante vaga ao vencer a Polônia por 2-0. Mas os poloneses se salvam com a vitória de 2-1 do México sobre a Arábia Saudita. Contra Camarões, Daniel Alves vai se tornar o jogador mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo pelo Brasil. Depois de 4 anos sucessivos de aumento, o desmatamento da Amazônia diminui e registra o segundo pior índice em 14 anos. Chuvas da primavera deixam desabrigados e provocam mortes com quedas de barreiras em rodovias. Morre Jiang Zemin, um dos mais importantes líderes do regime comunista chinês. Em 30 segundos no Jornal Nacional. Os bombeiros estimam que ao menos 30 pessoas tenham sido soterradas na queda de barreira da BR-376 no Paraná. A chuva, que praticamente não para, mantém o terreno encharcado. Geólogos e socorristas encontraram muita água acumulada no alto do morro. Esse cenário aumenta o risco de novos deslizamentos e dificulta ainda mais as buscas por desaparecidos. O principal foco da nossa atuação hoje é diminuir aquela quantidade de água, porque se deixar, vai ocorrer novos deslizamentos. Feito esse serviço, nós teremos a oportunidade de começar a acessar aqueles veículos que estão na ribanceira. As equipes usam uma câmera com sensor de calor para localizar sobreviventes. O Corpo de Bombeiros sempre tem que trabalhar com a hipótese de encontrar pessoas ainda com vida. O governo do Paraná colocou à disposição um número de telefone e 19 pessoas já entraram em contato atrás de parentes que podem estar soterrados. Das 2 mortes confirmadas, apenas o caminhoneiro João Maria Pires, de 60 anos, foi identificado. As 4 pessoas que estavam neste carro se salvaram. E aí a gente pensou assim, não, tá todo mundo bem, então é sair do carro e ir para longe, porque para não ficar ali, porque podia o risco ser maior, né? Hoje a Polícia Rodoviária Federal afirmou que cabia à concessionária Artéries Litoral Sul decidir sobre a liberação da pista, que já tinha registrado um deslizamento menor na mesma região.
É uma questão própria da concessionária avaliar e agir de acordo com os levantamentos e até o histórico de ações que se tem nos locais. Em nota, a concessionária Artérisul disse que possui um programa permanente de monitoramento de encostas e que o ponto em que aconteceu o deslizamento não apresentava risco. O motorista José Altair, de 43 anos, dirigia um dos caminhões atingidos. Ele gravou um vídeo logo depois. Aí, como é que ficou o caminhão aqui, ó? Tô vivo, graças a Deus. Marta, tô aqui vivo, mas tô no meio da terra. Só num cantinho que sobrou do caminhão aqui, ó. Tudo cheio de... Tudo cheio de corte, mas tô vivo, graças a Deus. Deus quis que eu vivesse mais uma vez. Os bombeiros resgataram o José Altair e ele teve alta do hospital ontem. A tragédia da BR-376 no Paraná. Equipes buscam por desaparecidos. Risco é de novos deslizamentos da encosta. Daqui para lá, toda a área foi isolada por medida de segurança. O drama dos sobreviventes. Caminhoneiro é retirado pelos bombeiros da cabine soterrada. É que eu tô aqui vivo, mas tô no meio da terra. Messi perde pênalti, mas a Argentina vence a Polônia e está no mata-mata contra a seleção da Austrália. Apesar da derrota, a Polônia também avança e enfrenta a França nas oitavas. Classificado, o Brasil vai jogar com reservas depois de amanhã e Daniel Alves será o capitão. Pela primeira vez na Copa, Tite adianta o time que vai enfrentar Camarões. Neymar segue em recuperação da lesão no tornozelo para tentar voltar na próxima fase. Em tratamento contra o câncer, Pelé volta a ser internado em São Paulo. Desemprego cai em outubro para o menor nível em 7 anos. De cada 10 comerciantes, 8 dizem que vão abrir vagas de Natal. O Oscar da Gestão Pública, Prêmio Band Cidades Excelentes, anuncia hoje os vencedores da etapa nacional. Os 40 anos de um álbum que é um marco na história da música, Thriller, de Michael Jackson. Boa noite. Depois de um tropeço no começo da Copa, a Argentina mostrou que é uma das favoritas e venceu a Polônia com autoridade. 2-0, fora o pênalti perdido por Messi. Este é o seu Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. O Corpo de Bombeiros estima que ao menos 30 pessoas estejam desaparecidas após o deslizamento de terra que interditou um trecho da BR-376 em Guaratuba, no Paraná. Equipes de busca e resgate continuam trabalhando no local. A taxa de desemprego recuou para 8,3% e atinge 9 milhões de brasileiros. O levantamento, divulgado hoje pelo IBGE, apontou para o menor nível desde 2015. A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação para prender pessoas envolvidas com lavagem de dinheiro que agiam na capital, região metropolitana e litoral. Foram expedidos 20 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão. Uma explosão em uma escola religiosa deixou ao menos 10 mortos no Afeganistão. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado. Morreu aos 96 anos o ex-presidente chinês Jiang Zemin. O político ficou no comando por 10 anos e ajudou a consagrar o país como potência global. A União Europeia anunciou que vai criar um tribunal para investigar e julgar crimes de guerra cometidos pela Rússia. O bloco também sugeriu que Moscou pague financeiramente pela devastação causada na Ucrânia. Mais notícias você acompanha durante a nossa programação e no SBT Brasil, às 7h45 da noite, horário de Brasília. Até lá. Boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Uma quadrilha invadiu um condomínio em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e roubou carros de luxo e bicicletas. 6 criminosos foram detidos. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Os criminosos, 9 ao todo, chegam pouco antes da 1 da manhã. Eles forçam e abrem parcialmente o portão. Em seguida, se abaixam e entram.
Cerca de 1 minuto depois, 3 deixam o local com 2 bicicletas. Um deles volta e termina de abrir o portão. E mais uma bicicleta é retirada da garagem. Carros também são alvo da quadrilha, mas um dos suspeitos tem dificuldade para manobrar o veículo com o câmbio automático. O ladrão só consegue subir a rampa 1 minuto depois. Na sequência, um outro automóvel é retirado da garagem. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil de São Caetano foram avisadas e perseguiram os adolescentes. O jovem que dirigia este carro perdeu o controle da direção e destruiu o muro de uma casa no mesmo bairro do condomínio. 5 menores foram apreendidos e um homem foi preso. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Chuvas causam estragos pelo país. Em Sergipe, cratera se abre em rodovia e causa a morte de um homem. No Paraná, bombeiros ainda buscam por pessoas atingidas por deslizamento de terra. A beatificação de Padre Cícero. Celebração em Juazeiro do Norte, no Ceará, marca início do processo. Pãozinho fresquinho. Baguete francesa é declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Já classificado para as oitavas, Brasil enfrenta Camarões com o time reserva. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O Corpo de Bombeiros do Paraná estima que entre 30 e 50 pessoas podem ter sido soterradas pelo deslizamento na BR-376 em Guaratuba. 2 mortes foram confirmadas. O trabalho de resgate é difícil porque há risco de novos deslizamentos. A região está instável. Ao menos 10 pontos de deslizamentos de terra já foram detectados no entorno. Por isso, apenas um grupo restrito atua no local da tragédia. 3 carros e uma carreta já foram retirados da lama. O Corpo de Bombeiros estima que cerca de 15 veículos foram arrastados. As autoridades também confirmaram que 19 contatos foram feitos para informar sobre possíveis vítimas. A gente não tem como precisar o número exato